Hoje eu vou falar sobre uma teoria de poder que eu acho que está ocorrendo no Brasil, de historiador, como a história vê a realidade dos fatos. Para o historiador, como eu já disse, interessam os fatos, porque quem está no poder busca sempre, na sua narrativa, justificar o que está fazendo. O historiador vê os fatos, que são as consequências daquilo em que quem está no poder ou está provocando ou está vendo. É um fato que o presidente Lula declarou no Fórum de São Paulo que ele se orgulhava de ser comunista. Quem conhece Marx sabe perfeitamente que Marx queria eliminar por completo todos os opositores para impor o que ele chamava de ditadura do operariado, inclusive justificando meios violentos para afastar aqueles que pensassem de forma diferente. Também é fato que o presidente da República declarou que ele se sentia orgulhoso de ter colocado um ministro comunista no Supremo Tribunal Federal. Para o Poder Judiciário, cuja função é interpretar o direito sem se imiscuir na política, esse fato é um fato preocupante. Como também é fato que ele disse que o ministro Dino no Supremo vai exercer uma função política. É um fato que o presidente Lula recebeu Maduro, ditador da Venezuela, um tapete vermelho, e que tem relações de grande amizade com o Ortega, com os ditadores de Cuba, com Putin, ditador da Rússia, e com o Xi Jinping, ditador da China. E é fato também que, por ser praticamente anti-ocidental, hoje está contra Israel e a favor de Hamas. Estou falando de fatos, aquilo que, enfim, está como fatos encontrados na realidade brasileira. Nós temos que o Supremo Tribunal Federal no Brasil, e ele, apesar de constituído de grandes ministros, ele passou a ter, desde o ano passado, uma certa condução política. Isso declarado pelos próprios ministros. Um dos ministros do Supremo declarou que eles derrotaram o bolsonarismo. Uma diferença de apenas 2 milhões de votos entre 60 e 58 milhões. Mas não é função do Supremo derrotar o bolsonarismo. Um outro ministro declarou que eles garantiram a eleição do Lula, o que também é verdade, porque os veículos favoráveis ao presidente Bolsonaro, esses veículos, nos últimos 15 dias, foram desmonetizados e proibidos de veicular matéria contra o presidente Lula, o candidato Lula. Um dos aspectos que impressiona nas ditaduras da Venezuela, da Cuba, da Nicarágua, da Rússia e da China é que o Poder Judiciário é submisso ao Poder Executivo. E hoje nós vemos um Poder Judiciário, enfim, que vai ser unidades com o Presidente da República, está em permanente apoio ao Presidente da República, e o próprio discurso, no dia 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Lula, num discurso, enfim, fora do contexto e criticado até pelos editoriais dos grandes jornais, como São Paulo, Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, declararam que eram os grandes defensores da democracia, que não permitiriam, queriam para o controle das redes sociais, etc. É um fato que todos ouviram. É um fato também que o que ocorreu no dia 8 de janeiro foi algo que todos sabiam que não poderia ser um golpe de Estado. O fato é que as Forças Armadas, eu dizia isso desde agosto do ano passado, um professor da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, para aqueles coronais que no fim do ano seriam escolhidos, aquela turma, os generais de brigada,
daquele ano, que as Forças Armadas nunca entrariam. E se quando era presidente, chefe das Forças Armadas, presidente Bolsonaro, não houve a menor tentativa de golpe, porque as Forças Armadas jamais dariam, e dizia eu desde agosto, quando houve aquela declaração bombástica da USP, com muito menos razão, depois que quem passou a ser chefe das Forças Armadas não era mais Bolsonaro, mas era Lula. Razão pela qual um grupo desarmado de pessoas sem nenhum passado de ficha policial e, ao mesmo tempo, pessoas que, de rigor, tinham, segundo os jornais, um deles, uma faca, não podiam, em nenhum lugar do mundo, e no Brasil, dar um golpe de Estado. Basta lembrar que um pequeno contingente de soldados, sem ter dado um tiro, conseguiu desocupar os prédios ocupados e prender 1.700 pessoas, aproximadamente. Não houve golpe de Estado, porque não era possível. Um golpe sem armas, sem forças armadas, que estavam do lado do governo, que seu chefe era o presidente da República, e um atentado violento ao Estado de Direito. O Estado de Direito depende dessa segurança para ser mantido. E ela estava inteiramente com o presidente. Também é um fato que hoje o conceito de democracia é um conceito que não é dado pelo povo, mas é definido por ministros do Supremo Tribunal Federal que falam que democracia é isso, é aquilo. Um outro fato, há limitações da liberdade de expressão no país e há também no país presos políticos, porque esses presos no dia 8 de janeiro são presos políticos, pessoas sem nenhum passado, sem nenhuma arma, incapazes de dar um golpe de Estado, foram condenados a 17 anos por terem expressado, destruído alguns prédios públicos, como o pessoal do MST e o pessoal do PT fez na Câmara dos Deputados, no governo do Michel Temer, sem ter sido condenado. Ou como se tentou fazer na Assembleia Legislativa, na privatização da Sabesp, um grupo também de esquerda, e que foram soltos em 24 horas. Outro fato que me preocupa, e esse mais do que outros,